eu trouxe para cá o economista Gabriel Campelo. Muito boa tarde para você. Quando o senhor foi entrando aqui no estúdio, eu falei, vai ter um monte de gente perguntando. Então aproveite, mande sua mensagem 3217-2930, que esse assunto aqui interessa muita gente. Quando você fala em dinheiro, empréstimo consignado e os jurinhos baixos, né? Inclusive, vamos até falar se os juros é baixo mesmo, né? Verdade, importante. Para as pessoas não ficarem assim, terem prejuízos depois e ficar pior. Mas vamos lá, vamos explicar sobre os benefícios desse programa, esse projeto que foi anunciado pelo governo federal. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma satisfação enorme estar aqui presente e poder esclarecer essas dúvidas sobre esse assunto que durante essa semana foi bem relevante, né? Tomou vários noticiários e gerou bastante dúvidas, né? Então, primeiro é importante destacar quem está elegível a aderir a esse crédito, né? Esse crédito consignado CLT, que também está sendo chamado de crédito trabalhador. Então, só quem vai poder contratar esse crédito são os trabalhadores que estão com o vínculo empregatício ativo. Então, você tem que estar empregado nesse momento. Se você não estiver com o vínculo ativo, você já não vai estar elegível, né? Inclusive, também empregados domésticos, trabalhadores rurais e também funcionários de microempreendedores individuais, né? Os MEIs, né? Então, esses aí são as pessoas que vão estar elegíveis a aderirem a esse programa. E vão trazer algumas regras de oportunidade, né, como foi citado, né? Um ponto específico também que eu vi muitas pessoas colocando a respeito de dúvidas é como contratar, né, como aderir a esse novo programa. E já é um dos pontos positivos, justamente isso, a questão da facilidade na contratação. Então, o trabalhador ele pode acessar diretamente o aplicativo da CTPS Digital, que é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, e por lá já fazer tanto as simulações quanto a contratação desse empréstimo, né? Então, esse empréstimo, o governo federal fez já um vínculo com várias instituições financeiras, se não me falha a memória, mais de 60 bancos estão cadastrados. Então, o trabalhador ele pode acessar o programa e fazer as simulações. Então, você pode simular com várias instituições financeiras e você comparar qual que está mais vantajoso, qual que está mais atrativo, qual que está com as melhores condições. E vai funcionar quase como uma espécie de leilão. Então, você vai fazendo as simulações e em até 24 horas as instituições financeiras vão mandar as simulações para você analisar e decidir se vai querer contratar e qual contratar diante das circunstâncias. E esse prazo do retorno, esse retorno acontece em qual momento? Vai ser no próprio aplicativo ou é por meio de ligação, por meio de mensagem, de SMS? Por meio do próprio aplicativo. Vai ser notificado, mas em até 24 horas o trabalhador já pode acessar novamente o aplicativo, que lá já deve estar constando. Pode ser um pouco menos, mas eles estão dando até 24 horas para darem esse retorno. O Francisco está perguntando aqui se o nome sujo impede. Não impede, não faz parte das regras do programa impedir que a pessoa contrate esse crédito por estar com o nome sujo. Inclusive, trazendo aqui uma rápida estatística, né? Hoje no Brasil nós temos 45% da população negativado de acordo com os dados do Serasa, cerca de 70 milhões, um pouco mais de 70 milhões de pessoas, né? Então o governo não trouxe como um dos pré-requisitos, né, de eliminação na elegibilidade essa questão da pessoa estar negativada ou não. Mas os bancos, eles vão fazer uma triagem. Eles vão fazer uma análise de risco, como já é tradicional, como qualquer crédito que você vai contratar. Os bancos fazem essa análise de risco e fazem a triagem ali do perfil da pessoa, levando em consideração critérios que eles já costumam levar. Então, o banco ele pode acabar negando por esse motivo ou outras conjunturas de fatores que eles costumam analisar diante da ótica deles. Ou seja, porque muitas pessoas pensaram que isso era uma ligação entre, né, o trabalhador e, né, o próprio governo federal. Então, só para deixar claro, tem essa parceria com as instituições financeiras, então não significa que vai dar certo, né, por conta disso. Não é garantido, então assim, você estar trabalhando, você é elegível ao crédito, mas não é garantido que o banco vai lhe conceder, porque tem outros critérios que o próprio banco vai analisar. Então, quem está concedendo esse crédito não é o governo federal. Quem está concedendo o crédito são as instituições financeiras. O governo está trazendo algumas condições para facilitar que o trabalhador consiga acessar esse crédito e também agora com a questão de colocar em garantia, como caução para a contratação desse crédito, o FGTS, no qual o trabalhador ele pode deixar em garantia na contratação do empréstimo até 10% do saldo que ele tem acumulado a título de FGTS ou até 100% da multa rescisória que ele teria a receber no momento da demissão, no caso de demissão sem justa causa. É uma das intermediações que o governo está fazendo junto com as instituições financeiras. Vamos falar agora sobre os juros, onde as pessoas só percebem se foi bom ou se foi ruim o negócio depois que, né,
está realizando o pagamento depois que fecha lá o contrato, os juros que serão aplicados, ele é um só, por mais que tenha essa parceria com a instituição financeira? Não, ele vai poder variar bastante. Pelo que eu já vi ao longo dessa semana, a média de juros que está sendo oferecida às pessoas que já estão simulando está sendo na faixa de 3%. Já vi relatos de um pouco mais, 4%, 5%, mas a média está girando nessa faixa de 3%. Então, como até tinha falado anteriormente, é importante que o trabalhador faça várias simulações e que ele analise de fato essas taxas de juros, mas não só a taxa de juros, mas também o CET, que vai ser o custo efetivo total da contratação, no qual ele vai simular a quantidade de parcelas, né, o prazo que ele vai pagar aquele empréstimo que está sendo contratado, e ele vai saber quanto é que ele vai pagar de fato no total de cada simulação que ele está fazendo. Então, nessa comparação, ele vai poder entender se vai estar vantajoso ou não. Mas, até trouxe aqui uma colinha de algumas estatísticas em relação a parâmetros para você entender se esse juros está realmente atrativo ou não, né? Então, hoje nós estamos vivendo, na realidade, um pouco inflacionária, e a taxa Selic do Brasil, né, que é a taxa de juros referencial do país, está em 14,25. Então, a taxa está elevada. Quando a taxa está elevada, todos os tipos de crédito, todos os tipos de empréstimo e financiamentos também acabam elevando junto, né? Então, a gente tem outras modalidades de crédito, como, por exemplo, o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, que costuma ser bastante contratado pelas pessoas que têm como renda até 2 salários mínimos. Esse aí tem uma faixa de juros de 6% ao mês, e ele já é bastante contratado, né? O cheque especial também, que nas estatísticas, as pessoas que têm até 2 salários mínimos de renda contratam bastante, né? O cheque especial, na média de 7% ao mês, né? Então, esses juros de 3% ao mês parece elevado, mas comparando com outros que já costumam ser contratados por esse público, já não está tão alto. Olha, outra questão também é quanto a... Eu não entendi, foi aqui a pergunta dessa pessoa, mas eu acredito que seja quanto ao depois, ao limite e às parcelas, que eu acho que pelo menos que eu entendi aqui. Então o que acontece? O governo colocou algumas regras quanto a isso. Não está estabelecido o limite do valor que pode ser contratado. Vai depender muito de cada pessoa e muito da análise que o banco vai fazer em relação ao seu score e outros critérios, por exemplo. O que foi deliberado pelo governo federal como limite é a parcela, o valor da parcela que vai poder ser descontado do seu salário. Então, como ele é consignado, né, ele vai ser descontado em folha, o seu empregador vai descontar em folha o valor da parcela. Esse valor que vai ser descontado, ele não pode ultrapassar 35% do valor do seu salário. Então, diante da divisão de parcelas que vai ser feito, não pode ser superior a 35% do seu salário total. Esse é um dos limites que foi colocado pelo governo federal. Até porque o programa é para ajudar e não para atrapalhar, né? Exatamente. E o Brasil, ele já tem querendo ou não, um problema de educação financeira da população, né? Então, a gente, como eu falei, nós temos 46% da população negativada, né? Então, em muitas casas, as pessoas já não têm uma habilidade muito grande devido a essa falta de educação financeira. Então, é um cuidado que o governo está tendo para não deixar as pessoas se enforcarem, né, com esse recurso. Até porque, muitas vezes, a pessoa que está pegando esse crédito, ela já tem outros empréstimos. Então, tem um risco aí de superendividamento das pessoas, né? Pensando que em alguns casos pode ocorrer, vou chamar assim, um mau uso desses recursos que estão sendo contratados. Então, algumas pessoas podem ter o risco de ficar superendividadas, então tem que realmente ter esses cuidados para não gerar isso com a população. O senhor tem dados do que está sendo mais utilizado? Esse dinheiro, esse empréstimo, estão destinando para limpar o nome, aproveitar, ou comprar algo para iniciar algum negócio, um pequeno negócio? O senhor tem essas informações? Bom, para esse empréstimo específico, né, o crédito trabalhador, ainda não, porque está bem recente, começou essa semana, então não foram divulgadas as primeiras estatísticas. Mas eu posso relatar aqui algumas estatísticas diante dos empréstimos mais tradicionais que esse público-alvo costuma contratar. Então, geralmente, ele é contratado para custear realmente despesas do mês, como alimentação, vestimentos, né, despesas de casa. Varejo também, então o pessoal usa bastante para comprar eletrodoméstico, né, para a sua casa. Às vezes para fazer uma viagem, algo nesse sentido, mas geralmente ele está mais para essa área. Eu acredito que nessa nova modalidade vai seguir essa mesma estatística. O senhor que entende bem dos números, tem alguma dica para essas pessoas que já estão buscando informações e buscando uma forma de simular e como usar esse dinheiro de forma, né, com inteligência? Com certeza. Então, é muito importante ser feita uma gestão da sua capacidade de pagamento.
como eu até tinha colocado anteriormente, então, por mais que o limite imposto pelo governo de deduzir do seu salário seja só 35%, pode ser que a pessoa já tenha outros empréstimos. Então, não é interessante que você comprometa mais do que isso, 35% ou 50%, porque realmente, se você chegar nesse patamar, realmente a sua capacidade de arcar com as suas despesas do mês ali vai ficar bem comprometida. Isso pode acabar virando uma bola de neve, né? Então, a gente já teve alguns casos recentemente de ações que foram feitas por parte do governo, até junto com o Tribunal de Justiça, para tentar repactuar algumas dívidas das pessoas, né, fazer renegociações e para diminuir essas dívidas devido a essa bola de neve que às vezes vai sendo criada. Então, é o ideal que realmente a pessoa não comprometa demais uma parcela da sua renda com o pagamento de parcelas de juros e utilize para fins que que sejam realmente necessários ou que vão trazer algum tipo de retorno para você naquele momento. Tá ótimo, obrigada pelas dicas, pela sua participação com a gente aqui hoje. Temos muitas perguntas, mas infelizmente está ali escrito ali, tá vendo ali, ó, acabou o tempo, infelizmente, mas agradeço demais a sua participação e eu espero você outras vezes aqui para falar, né, principalmente agora, como é que foi usado esse dinheiro, se valeu a pena, se está dando tudo certo, se ajudou o povo brasileiro. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição para esclarecimentos posteriores.